Olá, pessoal. A pergunta de hoje é muito provocadora. Será que o Papa pode mudar a missa? Eu estou aqui nas minhas mãos com um documento muito importante, que é esse aqui, todos os documentos do Concílio Tridentino, Concílio de Trento. E aí a gente abre no Concílio de Trento a sessão de número 21 do Concílio de Trento, que aconteceu no ano 1562. No capítulo 2º, o Tridentino, o Concílio Tridentino, diz o seguinte: Praeterea declarat hanc potestatem perpetuo in ecclesia fuisse ut in sacramentorum dispensatione salva illorum substantia ea statueret vel mutaret que suscipientium utilitati seu ipsorum sacramentorum veneratione pro rerum temporum et locorum varietate magis expedire iudicaret. Tá claro o latino, tá? Tá não? Então vou traduzir, tá bom? Então, o Concílio de Trento declara que o poder de mudar está perpetuamente na igreja. Mudar o quê? Que esse poder sempre esteve presente na vida da igreja, que ut in sacramentorum dispensatione, ou seja, que na dispensação, que na entrega dos sacramentos aos fiéis, a igreja ea statueret vel mutaret. A igreja pode estatuir ou mudar que suscipientium utilitati, aquilo que é útil aos que recebem os sacramentos, seu ipsorum sacramentorum veneratione pro rerum, ou pode também mudar de acordo com a veneração das realidades sacramentais, o que for melhor para a veneração dos santos sacramentos, ou seja, aquilo que provoca a piedade, ou também pode mudar em relação dos tempos e dos lugares. A igreja pode julgar sobre tudo isso, só tem uma exceção: salva illorum substantia, ou seja, exceto a substância dos sacramentos. Vou dizer de maneira mais fácil agora. O Concílio Tridentino está dizendo na sua seção 21ª de 1562, capítulo 2, como eu traduzi assim de maneira muito espontânea, quem quiser depois pode ver o texto no famoso Denzinger-Hühnermann, que é uma obra enorme publicada no Brasil. Eu tenho o Denzinger aqui comigo, mas eu preferi pegar o texto do Concílio Tridentino completo para ler diretamente do texto aqui mesmo, para vocês verem que o mesmo Concílio de Trento está dizendo que a Igreja Católica tem o poder para estatuir ou para mudar aquelas coisas que a Igreja julgar que sejam mais úteis aos fiéis, que seja mais útil para promover a piedade, que também a Igreja pode julgar se convém determinadas coisas em relação à variedade dos tempos e dos lugares. Quer dizer, uma coisa que é muito conveniente no século XVI pode não ser no século XXI. Então, quer dizer, o mesmo Concílio de Trento está dizendo que a igreja tem o poder para mudar os ritos sacramentais, salva illorum substantia. Ou seja, se a igreja não mexer na substância dos sacramentos, na essência dos sacramentos, ela pode mudar todo o restante. No caso da missa, o que é essencial? O que é essencial? O que é substancial? A missa deve ser celebrada com pão de trigo e vinho de uva.
Isso é essencial. Isso a igreja não pode mudar, tá bom? A igreja deve ser rezada ou deve ser celebrada por um sacerdote validamente ordenado. Isso também a igreja não pode mudar, certo? Então, é isso. E além do mais, o sacerdote, ao celebrar, tem que ter a intenção de fazer aquilo que a igreja faz. Como é que nós comprovamos essa intenção? Pelos ritos sacramentais. Ou seja, em princípio, um sacerdote que celebra a missa, de acordo com os ritos católicos, ele tem a intenção e ninguém tem direito de duvidar da intenção daquele sacerdote. Então, sempre vale da missa, tá bom? Então, vejam só, um sacerdote validamente ordenado, com a intenção de fazer o que a igreja faz, ao celebrar com os ritos católicos utilizando pão de trigo e vinho de uva, isso é essencial, é substancial e aqui a igreja não pode mudar, porque isso faz parte da substância do sacramento. Mas aquelas coisas que se referem a que vai ajudar mais os fiéis, aquilo que convém mais a uma época, aquilo que convém mais a uma determinada localidade, o mesmo Concílio de Trento diz, a igreja pode mudar. E como é que a igreja muda? Através do Papa, através do Colégio Universal dos Bispos, cuja cabeça é o Papa, então pode mudar? Sim. Ou seja, o Papa pode dizer, agora eu quero que a missa seja celebrada de frente para o povo. Ok, isso não é substancial. Agora eu quero que a missa seja celebrada de costas para o povo, ou de frente para o povo. Quero que seja celebrada em latim, quero que seja celebrada nas línguas locais. Nada disso é substancial. O que é substancial na missa? Pão de trigo, vinho de uva e um sacerdote validamente ordenado que celebre com a intenção de fazer o que a igreja faz, a qual intenção se comprova quando ele celebra os ritos católicos. Tá claro? Então, o mesmo Concílio de Trento, que depois vai gerar o missal de 1570, a chamada Missa Tridentina, o mesmo concílio que gerou essa missa é o concílio que diz a igreja pode mudar na dispensação dos sacramentos e, portanto, também da Eucaristia, qualquer coisa, salva illorum substantia. Apoiado nisso aí, o Concílio Vaticano II fez uma reforma litúrgica. Creio eu. E aí, claro, a partir da reforma litúrgica do Vaticano II veio o missal de 1970, promulgado por sua santidade, o Papa São Paulo VI, que é a missa que nós celebramos habitualmente nas nossas paróquias. E se daqui a 60 anos, o Papa daqui a 60 anos quiser mudar alguma coisa, pode? Pode. Pode porque Jesus Cristo deu essa autoridade ao Papa, e nós lemos isso, por exemplo, em Mateus 16, e pode porque o mesmo Concílio de Trento determinou que pode, e pode porque como é que nós vamos dizer que o Papa, ao qual Jesus deu autoridade para ligar e desligar, não pode ligar e desligar? Entenderam? Então, o Papa pode mudar a missa? Pode. O que o Papa não pode mudar na missa? Salva illorum substantia, ou seja, não pode mudar a essência dos sacramentos, a substância dos sacramentos. Mas aquilo que está em volta, pode. Eu queria que a missa sublinhasse mais o sacrifício. Então, um rito que sublinhe mais o sacrifício. Eu queria que agora a missa sublinhasse mais alguns aspectos de comunhão. Pode. Ao sublinhar mais os aspectos de comunhão, o rito está negando o sacrifício? Não, de jeito nenhum. Ao sublinhar mais os aspectos de sacrifício, o rito está negando a comunhão? Não, de jeito nenhum. Se a gente tiver um pouquinho mais cabeça para pensar essas coisas, nós vamos ver que tá tudo bem. Deus te abençoe e até o próximo, se Deus quiser. Fica em paz e lembre,
sempre com a igreja, que como diz 1 Timóteo 3,15, a igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade.